castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, eu vou convidar para os irmãos abrirem a carta de Tiago, né, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 13 a 18. Nós vamos falar hoje sobre um tema importante da carta de Tiago, que é a respeito da sabedoria. Tiago 3, a partir do versículo 13. Tiago pergunta, ele faz uma pergunta, né? E logo depois ele responde. E lembrando os irmãos, né, que a preocupação de Tiago sempre é, nesta carta, sempre é associar a nossa teologia, ou seja, o que a gente crê, com a nossa prática, com o que a gente faz, né? Os irmãos se lembram que a mensagem da carta é: se você tem a fé verdadeira, então você precisa provar isto por meio da sua obediência, das suas obras, né? Então, os irmãos vão perceber a mesma ideia aqui neste texto. Ele vai dizer: olha, você é sábio, então você precisa viver como um sábio. Olha só, então ele pergunta: quem entre vós é sábio e inteligente? Interessante essa pergunta, né? Porque a gente poderia perguntar até dentre nós mesmos, né? Quem é da nossa igreja ou do nosso convívio, não é? Entre nossos amigos, nossos irmãos, nossa família, quem é este que se diz sábio e que se diz inteligente? Não é? Então, se alguém se diz sábio, ele precisa demonstrar isso por meio de algumas qualidades. E aí Tiago vai falar sobre essas qualidades. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Então, a primeira coisa é que você vai demonstrar que você é sábio, vivendo de acordo com a sabedoria que vem do Senhor. Um proceder digno, um proceder honesto, íntegro, né? 14. Se pelo contrário, agora ele vai dizer o que não é uma vida de sabedoria. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, então ele cita aqui dois problemas, dois pecados que daqui a pouquinho eu vou comentar um pouco mais, né? Inveja amargurada e o sentimento faccioso. Nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Ou seja, não fiquem satisfeitos com essa condição, porque ela é pecaminosa, e também não tentem enganar as pessoas e nem enganar a você mesmo, porque as suas obras elas são vistas. Então não minta contra a verdade, quer dizer, a verdade ela vai acabar aparecendo. E mesmo que você tente esconder a sua situação, uma hora ou outra a verdade vai aparecer. Então não minta e nem se sinta famoso, né, com relação a essa condição, porque você está, na verdade, versículo 15, debaixo de uma maldição. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é terrena, animal e demoníaca. Palavras fortes, né? Terrena, animal e demoníaca. Então, alguém que vive com inveja amargurada e com sentimento faccioso, essa pessoa, ela, segundo Tiago, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Daqui a pouquinho a gente vai ver, né, o que significa isso aqui. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, a consequência é que aí haverá, né, confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, a consequência da inveja e do sentimento faccioso é confusão e tudo de ruim, né? Ele está resumindo, a confusão e o tudo de ruim que você imaginar vem disso aí, né? Vem de uma inveja e do sentimento faccioso. Aí ele entra no 17 e no 18, apresentando agora o aspecto positivo. O que é ser sábio e inteligente? O que é mostrar
em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder. O que é isto? Aí ele diz, 17, a sabedoria, porém, lá do alto, ela é, primeiramente, pura. Então, a primeira coisa é, ela é pura, ou seja, ela não é manchada por nada que é pecaminoso. Depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, esse é um texto interessante, irmãos, porque, como eu disse, Tiago coloca aqui duas colunas, né? De um lado ele põe a sabedoria terrena, do outro lado ele põe a sabedoria divina. O que ele está chamando aqui de sabedoria terrena? A sabedoria terrena que Tiago demonstra é um tipo de cristianismo ou de suposta conversão, mas que na verdade é uma conversão falsa. Lembra que nós estamos discutindo o texto de Tiago e em todo momento ele está lidando exatamente com essas pessoas que se dizem cristãs, mas não demonstram nas suas obras. Então ele está dizendo, olha gente, não adianta nada você dizer que tem fé se você não vive uma vida obediente. Porque tudo bem, você é salvo pela graça. Você é salvo porque Deus deu a você a fé. Mas se você recebeu a verdadeira fé e você é salvo, obrigatoriamente você apresenta boas obras, fruto de obediência. Não dá para você falar, eu sou crente, e viver uma vida completamente dissociada da verdade do Evangelho. Então, ou uma coisa ou outra, né? Então, qual é o modelo cristão adequado? É alguém que vive uma vida que confessa a fé verdadeira, mas que também pratica a fé verdadeira, né? Eu não apenas falo com os lábios aquilo que eu creio, mas eu vivo no dia a dia aquilo que eu creio. Então, esse é o ideal cristão. E aqui ele está lidando exatamente com esta situação, né? E é interessante porque ele estava falando sobre a língua. Olha que interessante isso. Dê uma olhada, os irmãos, dê uma olhada assim no entorno do texto, ao redor aí. Ele estava falando antes da língua, texto que nós já tratamos, que vai aí do versículo 1 até o versículo 12, sobre a língua. Aí, no capítulo 4, ele vai continuar falando sobre contendas, guerras, invejas, morte, não é? Gente que vive fazendo guerra. Ou seja, ele está falando aqui, inclusive ele chama algumas pessoas de infiéis, né? Porque são pessoas que, segundo ele, lá no versículo 4 do capítulo 4, são pessoas que têm amizade com o mundo e querem ser amigas de Deus. Ele está dizendo, é impossível isso. Porque se você é amigo do mundo, você não pode ser amigo de Deus. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Então os irmãos estão percebendo que a sabedoria que ele coloca aqui está no meio de dois problemas. Ou seja, ele está falando sobre um pecado gravíssimo, que é o pecado da língua, que a gente já tratou aqui. E agora ele vai falar no capítulo 4 sobre o problema das confusões que tem a ver com o nosso sentimento faccioso, a nossa inveja, o nosso desejo de poder, de domínio, etc. No meio disso, ele coloca a sabedoria. E aí os estudiosos falam o seguinte, por que Tiago está fazendo isso? Porque muito provavelmente tinha gente naquela comunidade, ali, né, da época, entre aqueles crentes, que se achava sábio e inteligente, que se achava, vamos dizer assim, dono do conhecimento, dono da verdade, não é? Provavelmente eram pessoas instruídas e que dominavam algum vocabulário da religião ou mesmo do cristianismo e queriam ter influência sobre os crentes. Os irmãos se lembram daquele texto de Tiago mesmo, que a gente estudou, que Tiago diz assim, não queiram muitos de vocês ser mestres, porque o mestre será mais responsabilizado. Então, veja que tudo tem a ver com esta questão da fala, do ensino. Então, Tiago, muito provavelmente, ele está preocupado aqui com gente que liderava a igreja, ou que pelo menos estava no meio da igreja e era gente importante, que muitas vezes usava a língua, usava a comunicação
para falar coisas que eram contrárias ao Evangelho. São chamados falsos mestres. E essas pessoas se achavam inteligentes, se achavam convertidas, se achavam santas. Então Tiago coloca um teste. Porque às vezes, meus irmãos, às vezes nós julgamos as pessoas pela maneira como elas falam. Eu não sei se vocês têm assim se vocês se lembram de alguma situação, né? Mas geralmente, por exemplo, mesmo pastores, quando o pastor ou o professor, né? Eu vou pegar o professor, porque pode ser um professor de escola dominical, né? Pode ser um palestrante. Quando o professor ele fala bem, no sentido de comunicar mesmo, de ter uma boa comunicação, uma boa oratória, geralmente ele é aplaudido, mesmo que ele tenha falado um tanto de bobagem. Mas geralmente ele é aplaudido, porque ele fala bem, ele é desenvolto, ele comunica bem. Então, às vezes, só o fato da pessoa falar bem, ela já acaba tendo um certo privilégio. Ah, não, chama fulano para pregar, chama fulano para dar o estudo, ele fala bem demais. Ele fala muito bem. Sim, mas o que ele fala? Primeira coisa. Segundo, a vida desta pessoa, é compatível, condiz com aquilo que ele fala? Ou seja, é isso que Tiago quer nos desafiar. Porque ali provavelmente tinha aquele pessoal que falava bem, mas Tiago está dizendo, gente, tem um pessoal aí que fala bem, que se considera sábio, que se considera inteligente, mas esse pessoal aí, na prática, no comportamento deles, no procedimento deles, olha, eles estão negando aquilo que eles ensinam. Então, fiquem espertos, porque vocês estão caindo na lábia de quem fala bem, mas que não tem uma vida devidamente transformada. Né? Então, esse é o ponto aqui. Por isso ele falou da língua antes e vai falar depois sobre invejas, facções, não é? Guerras, etc. Porque tem a ver com isso. Essas pessoas estavam disputando poder, ou disputando território, ou querendo dizer assim, quem de nós aqui é mais apto? Imagina num presbitério, reunidos ali, todos os pastores, imagine que cada um ali queira parecer mais inteligente do que o outro. E aí começa aquela guerra. Não, eu sou melhor do que você. O outro, não, o outro. É mais ou menos isso que o Tiago está colocando aqui. É gente querendo parecer mais inteligente, mais esperta, mais sábia do que outra. E Tiago está falando, olha, vocês não vão ganhar no grito. O que demonstra, de fato, se você é sábio, não é o uso da sua língua indiscriminadamente. O que demonstra é a sua vida, é a prática. É o condigno proceder. Ou seja, você tem um procedimento digno do Evangelho? Você usa os seus lábios com mansidão de sabedoria? Ou você simplesmente fala e acha que o seu falar vai resolver? Não, porque tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que ensinam porque são invejosas e querem dividir, e existem aquelas pessoas que ensinam porque de fato são crentes e querem edificar. Então, são dois tipos de professores aqui, de mestres. O primeiro mestre é aquele que usa a língua para competir com o outro. Os irmãos se lembram lá das pregações que nós temos feito em Filipenses. E os irmãos se lembram que, logo no primeiro capítulo, Paulo fala sobre um grupo de pregadores que estava pregando por inveja. Os irmãos se lembram disso? Porque os filipenses ficaram chateados, Paulo estava preso, e fala, Paulo, tem um tanto de gente aqui que está pregando Cristo. E Paulo fala, irmãos, eu sei que alguns deles pregam por inveja. Inveja do ministério de Paulo. Porque o ministério de Paulo era reconhecido naquela época, né? Mas alguns não ficavam satisfeitos com isso. Então, alguns se levantavam para o quê? Pregar em competição a Paulo, inclusive acusando Paulo de algumas coisas, né? Como, por exemplo, de sua ausência. Na segunda carta aos Coríntios, ele fala disso.
Ele fala, olha, eu vou precisar defender a minha autoridade apostólica, porque tem gente aí que não me reconhece como apóstolo, né? Que duvida do meu chamado, né? Então ele precisa defender o seu ministério, não defender a si próprio, mas defender a autoridade do seu ministério, que era apostólico, né? Recebido de Cristo Jesus. Então aqui é o mesmo contexto. Provavelmente o Tiago está falando aqui de gente que estava pregando, ensinando, mas por inveja àqueles ministros, àqueles pastores que eram de fato fiéis. Então, esses fiéis são os sábios que Tiago está mencionando aqui. Quem é mesmo o sábio e o inteligente? Aí Tiago vai dizer, bom, vocês vão agora testar quem são. Existe um grupo aqui que está pregando por inveja, que está pregando para dividir, sentimento faccioso. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, quer dizer, vamos rachar aqui, eu sou de um lado, eu sou do outro, eu sou o pastor fulano, eu sou o pastor Beltrano, e aí você racha a igreja, você divide a igreja, não é? Em torno de pessoas, esse é o sentimento faccioso, planta doutrinas falsas, que também é um tipo de sentimento faccioso. Pessoal, a doutrina não interessa, a doutrina não importa, a doutrina tá, o outro não. Quer dizer, você racha a igreja, você divide a igreja com opiniões mentirosas, né, em relação à Escritura, porque você tem inveja daquele que, de fato, prega a palavra de Deus corretamente. E aí Tiago, então, usa essas palavras fortes aqui para se referir a esse tipo de gente invejosa. Ele está dizendo, primeiro, essa sabedoria aí não tem nada a ver com a sabedoria que vem do Senhor. Essa sabedoria, ela é uma sabedoria humana, e além disso, ela é uma sabedoria que tem muito a ver com a ação do próprio diabo, ou digamos assim, com o ministério do diabo, a vocação do diabo, que é exatamente produzir esse tipo de sentimento, sobretudo de facção dentro da igreja. Espírito de divisão, manipulação, partidarismo. De novo, eu lembro aqui de Paulo, né? Paulo diz, olha, importa que não haja entre vocês partidos, pensem a mesma forma, lá em Filipenses, né? Evódia e Sintique. Pensem concordemente no Senhor. Ou seja, nossa luta não é contra carne ou sangue, nós estamos lutando contra poderes muito maiores, porque são poderes espirituais. Se nós ficarmos brigando entre nós, por inveja, por facção, por partidarismo, a glória de Cristo será manchada. Lá em Gálatas, Paulo chega a dizer o seguinte, se você ficar brigando um com o outro, e vocês estão se mordendo, cuidado, porque senão os dois vão sumir. É uma linguagem até engraçada de Paulo, né? Ele falou, você vai morder, um outro morde, daqui a pouco os dois somem, né? Porque vai morder todo mundo, os dois vão acabar sumindo. Por quê? Porque existe confusão, que é essa desordem, conflito, não é? Toda espécie de coisas ruins. Então aí Tiago inclui mentiras, intrigas, disputas, tudo que vem do partidarismo, né? Tudo que vem do ressentimento, que é uma palavra muito forte para inveja amargurada. O ressentido é aquela pessoa que não encontra felicidade na vocação que foi dada por Deus, não é? Então ele não encontra felicidade na sua própria vocação, então ele precisa competir com aquele outro que tem a vocação que ele gostaria de ter. Isso é ressentimento. Então, por exemplo, eu gostaria de ter o que o fulano tem, mas eu não tenho, porque Deus não me deu isto. Deu ao fulano. Aí eu fico ressentido, porque eu não tenho o que o fulano tem, e eu começo, então, a falar mal do fulano. Entende? Eu quero ser famoso igual o reverendo Hernandes. Aí eu não sou famoso igual o reverendo Hernandes, porque Deus não quer que eu seja famoso como o reverendo Hernandes. Aí eu fico com raiva disso, ressentido, e começo a ir para a minha rede social falar mal do reverendo Hernandes. Entendeu? É mais ou menos isso, para deixar bem claro aqui o exemplo. O ressentimento é isso.
O irmão fulano, ele tem habilidades que eu não tenho, porque Deus concedeu a ele e não concedeu a mim. E é normal isso, porque Paulo diz que Deus concede a cada um aquilo que ele quer conceder. Talvez ele deu para alguns o dom do ensino, mas não deu para outro. Talvez ele deu para um o dom de misericórdia, mas não deu para outro. E às vezes nós então ficamos ressentidos, porque nós não temos aquilo que o outro tem, ao invés de nos contentarmos com aquilo que Deus nos dá. Não é? Então, às vezes, Deus, por exemplo, deu a alguém a oportunidade de crescer nos seus estudos. Então, a pessoa ela faz muitos cursos, ela consegue bolsa de estudo, vai para fora do Brasil e tal, e consegue um currículo acadêmico, educacional, e o outro talvez não consegue. O outro talvez formou no seminário, Deus o chamou para ir para uma cidade de interior, pequenininha, ele talvez não tenha ali as oportunidades, faculdade, ou o que quer que seja, e ele vai ficar ali como pastor daquela igreja durante o seu ministério, 30, 50 anos, e vai ser bem sucedido ali. Deus quer que ele fique ali. E o outro aqui, Deus quer que ele cresça, que ele seja professor, que ele seja mestre. Então, o ressentimento, o que é que ele faz? Ele faz aquele irmão ali invejar a condição do outro, né? Ou seja, ele não se contenta. Muito provavelmente, então, o que estava acontecendo? Os mestres fiéis a Deus, a Cristo, estavam prosperando no seu ministério, porque era uma promessa que Deus fazia a eles. Se você prega a verdade, a própria verdade produzirá crescimento na igreja. Mas os falsos mestres não ficavam satisfeitos com isso. Então, o que eles faziam? Eles tentavam destruir, com mentiras, o ministério daqueles que eram fiéis ao Senhor. Foi o que fizeram com Paulo. Os falsos mestres levantaram contra Paulo para acusar Paulo de algumas coisas. Fizeram isso com Jesus, acusaram Jesus de beberrão, de comilão, etc. Quer dizer, pessoas que não estavam satisfeitas com o ministério de Jesus, de Paulo, né, e dos demais apóstolos, e que se levantavam por causa desse espírito faccioso e dessa inveja amargurada. Então, irmãos, a verdadeira sabedoria, né, ela é manifestada no estilo de vida de uma pessoa. Sabedoria não é ostentação, inteligência não é ostentação, não é para que você suba no pedestal e se considere mais importante ou melhor do que as pessoas, né? Não é. E, infelizmente, esta é uma área bastante sedutora, né? Porque algumas pessoas pensam que o fato de elas terem uma condição maior e melhor em alguma área faz com que elas sejam mais importantes do que as outras. E aí não é só na questão de conhecimento, né? Por exemplo, infelizmente há casos de pessoas que são ricas e que frequentam a igreja, por exemplo, e que pensam que por serem ricas e por sustentarem a igreja, por darem um dízimo muito alto, elas então têm a palavra final. Elas podem mandar no conselho, manipular o pastor, manipular a igreja, porque afinal de contas elas têm algo que outros não têm, vantagens que outros não têm. Ou então no campo que eu falei, né, do conhecimento, às vezes é uma pessoa que tem um conhecimento específico, mais elevado em determinada área, e aí ele pensa que por isso ele pode então controlar todas as pessoas. Não, a sabedoria não é para isso, né? A sabedoria não é ostentação. Ele usa aqui a expressão mansidão de sabedoria, porque a ideia de Tiago é exatamente mostrar que nós não ganhamos no grito. O sábio, ele usa sempre palavras edificantes, com humildade e com amor, de maneira que os nossos lábios, né, eles não devem produzir ensinos que promovam sentimentos facciosos, né, partidarismos, espírito de divisão,
Eu não posso usar os meus lábios para manipular as pessoas, não é? Manipular as pessoas. E a gente vê muito isso nas pregações contemporâneas, infelizmente, né, nas igrejas diversas, a manipulação. Então, a palavra, a linguagem sendo usada para arrastar pessoas, para manipular pessoas. Muita gente caindo, né, nesse golpe da fé, porque as pessoas, coitadas, elas são enganadas, né, por esse discurso falso, mentiroso. E o que a gente percebe, então, é que Tiago está aqui estabelecendo um padrão para que a gente possa julgar quem de fato é o verdadeiro sábio. E aí, irmãos, ele faz uma lista, e eu não vou me demorar muito nessa lista, né, porque são 8 aspectos que ele coloca, né, 8 marcas aí, e eu vou apenas citar e dizer, né, qual é a principal característica, né, de cada um. Ele fala primeiro, a sabedoria ela é pura, primeiramente pura. Como eu disse, né, é uma sabedoria que não tem dupla intenção, ela não é marcada por segundas intenções, ela é pura, ela visa a pureza, ela não é manipuladora, ela não pretende ter vantagem, não é? Então, no meu ensino, eu não pretendo levar vantagem em relação a pessoas, manipular o público para ficar contra isto ou contra aquilo. Não, a linguagem ela é pura, ou seja, sem essa duplicidade de intenções, sem estas manchas, né? Depois ele fala que ela é pacífica, ou seja, ela evita o conflito. Evitar o conflito aqui, irmãos, não é passar a mão na cabeça, né, no sentido de não confrontar o pecado, não é isto. Mas é aquele conselho que Paulo deu a Timóteo, de que ele deveria evitar certos assuntos que não faziam sentido para o crescimento da igreja. Ele fala assim: Timóteo, sai fora dessas discussões de genealogias, essas coisas, porque isso aí não vai levar a lugar nenhum, vai ficar discutindo isso. Então, ele está dizendo para nós, escolha suas batalhas, né? Não entre em qualquer tipo de conflito, de confusão. E aí, irmãos, eu fico às vezes triste assim que eu vejo pastores, colegas, indo para a rede social para ficar batendo um no outro. Um pastor falando mal do outro. É um negócio assim feio e pecaminoso, a meu ver, porque você mancha a reputação do evangelho, não é? Por mais que o irmão tenha falhado, e há alguns que falham mesmo, né, muito explicitamente, mas não é o ambiente, né, para você tratar disso. Então, se eu tenho um pastor que fez algo que eu não aprovo e que eu considero antibíblico, eu tenho um caminho para fazer isso. Não é? Eu posso denunciá-lo ao presbitério, não é? Primeiramente eu tenho que conversar com ele, Mateus 18, não é? Depois disso, se não resolver, chamo lá a testemunha. Não resolveu, chamo o presbitério do indivíduo, falo, envia uma carta, um documento, questionando aquela decisão e tal. Mas ir para a rede social para ficar batendo boca, um comenta lá, o outro comenta, outro. Quer dizer, isto é uma mancha ruim para o evangelho, e não é uma sabedoria pacífica, né? Porque não é uma sabedoria que busca afastar-se de conflitos ou que busca a reconciliação. É uma sabedoria muito mais terrena, né? Muito mais de disputa de território, de manifestação de poder, para saber quem vai ter mais curtidas, né? Quem é que vai ficar mais famoso ali, quem vai ganhar a disputa, né? Quem vai ganhar a discussão. Depois ele fala indulgente. Indulgente é uma palavra pouco usada por nós, né? Mas indulgência, literalmente é quando você é compassivo, você é misericordioso com as falhas do outro, não é? Uma pessoa indulgente é uma pessoa que se preocupa com as falhas do irmão. Então, o sábio de verdade, ele se preocupa. Quando alguém está em pecado, ele não vai ali para acabar de pisar na pessoa, para humilhar. Não, ele vai para restaurar, pelo menos tentar restaurar, né? Claro que não depende dele, mas ele vai tentar restaurar. Então, se um irmão pastor, se um mestre, um professor, ele falhou na pregação da palavra, por exemplo, ou tem cometido falhas no seu ministério, qual é o meu papel? De ser indulgente, ou seja, eu preciso ter compaixão desse irmão e confrontá-lo
com a palavra de Deus em amor. Não é criar uma disputa, né, entre dois poderes, ou eu ou ele, né, e tentar aí uma vitória, né, suposta vitória, que na verdade é uma perda, como eu acabei de dizer. Depois ele fala tratável. Tratável, eu acho que é uma palavra mais fácil, né? Tratável é saber ouvir, é você ter flexibilidade. É o contrário daquela pessoa inflexível, intransigente. Tem pessoas que, às vezes, você fala com ela e ela diz assim, não, pastor, eu penso assim, vou morrer assim. Tá bom, meu. Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Quer dizer, isso não é sabedoria que vem do alto, não é? Porque a pessoa ela tem que ser ensinável, ela tem que ser tratável. Se alguém erra, qualquer um de nós, né, está sujeito a isto, ao pecado, nós temos que ser ensináveis. Aliás, a palavra mansidão que Jesus usa lá nas bem-aventuranças tem esse sentido, né? A mansidão que Jesus fala, bem-aventurados os mansos, são essas pessoas ensináveis, é gente que não tem a cabeça dura, que a Bíblia chama de dura cerviz, né? Literalmente é o pescoço duro. Sabe quando... Todo mundo aqui já deve ter tido um torcicolo, né, uma vez na vida, que você dorme e você não consegue, no outro dia você não consegue virar. Aquilo ali é dura cerviz, né? Só para ilustrar. Então, é o famoso cabeça dura, né? Quer dizer, o cara que só olha naquela direção e não consegue ver os outros ângulos. Nós não podemos ser assim, nós precisamos ser tratáveis, ensináveis. Se estamos em pecado e somos repreendidos pela palavra de Deus, busquemos a correção, não é? Ao invés de nos considerarmos sábios e inteligentes e rejeitarmos o ensino e a confrontação da palavra de Deus, né? Depois, em quinto lugar, ele fala plena de misericórdia. E aí, novamente, a ideia da indulgência. Uma pessoa que é misericordiosa, ela não guarda mágoas, ela não tem inveja amargurada, porque ela sabe reconhecer a miséria do outro, né? A deficiência do outro, o pecado do outro, assim como Deus faz conosco. Então, nós somos merecedores do inferno, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos vê de uma maneira diferente por causa da obra de Cristo Jesus. Então, da mesma maneira, nós temos de ver os nossos irmãos também com misericórdia, porque por mais que eles pequem contra nós, se ele é crente de verdade, nós devemos orar, clamar para que Deus restaure a sua vida e ele se arrependa. Pode ser que ele não se arrependa porque ele não seja crente. Às vezes pode acontecer, às vezes a pessoa está na igreja, mas não é convertido. Então, em alguns casos, ela vai demonstrar isso com o tempo mesmo, né? Mas enquanto nós estivermos em condições de lidarmos com essa pessoa, nós devemos agir com misericórdia. Sexto lugar, ele fala plena de bons frutos, né? Ou seja, boas ações obedientes. Bons frutos na Bíblia, boas obras, bons frutos, né? Sempre tem a ver com o resultado da obediência. Você obedece à palavra de Deus, a consequência vem, né? Se você é fiel ao Senhor, obediente a Deus, virá com certeza as promessas que Ele mesmo prometeu. Se você é desobediente, do mesmo modo, virão também as consequências da desobediência, né? Eu até disse algumas vezes aqui aos irmãos, às vezes a pessoa ela fica chateada, fica com raiva do pastor, né? Com raiva do irmão, mas ela acaba, por exemplo, a pessoa se casa com alguém não crente. A Bíblia está dizendo para ele o tempo todo, olha, é difícil. Israel foi exortada a não fazer isso, porque tem problema. São dois deuses que estão sendo adorados ali. Aí a pessoa se casa, não é? Não, pastor, ele vai converter, ela vai converter. Aí o indivíduo ou a indivídua, né? Não existe indivídua não, viu gente? É só... o indivíduo ou a indivídua, né? Não converte de jeito nenhum, começa a dar problema, e aí pronto, daqui a pouco vem a separação, aí vai lá e chama o pastor para orar. Ô pastor, vem orar pelo meu... Né? Aí dá vontade do pastor falar, não vou não, quando eu falei para você não casar, você foi lá e casou, né? Agora se vire.
A mesma coisa com os filhos, né? Não traz os filhos para a igreja, não ensina os filhos a ficarem ouvindo o culto, participando do culto. E aí, de repente, o menino começa a crescer, sai fora. E aí? Não é? Ah, pastor, ora porque fulano, né? Então, às vezes, nós temos a responsabilidade. É claro, né, irmãos, que e eu estou dizendo isso com muito temor, porque é óbvio que nós não conhecemos o coração. Às vezes o pai, a mãe se esforçaram de maneira bíblica, foram obedientes ao Senhor e cuidaram dos seus filhos, educaram os seus filhos, trouxeram seus filhos à igreja. E ainda assim eles se desviam. Mas aí eu não estou tratando dessa situação, eu estou tratando da situação de pessoas que foram desobedientes e que depois tiveram que lidar com a consequência da desobediência, né? E muitas vezes elas não percebem que a consequência da desobediência foi exatamente a razão porque elas, né, ali atrás, elas não foram obedientes ao Senhor. Pode acontecer de um casal crente, por exemplo, os dois são crentes, e pode acontecer de eles terem problemas e se divorciarem? Pode. Pode acontecer de um filho de um crente se desviar? Pode. Mas eu estou dizendo no sentido de pessoas que foram desobedientes, relaxadas, negligentes, e depois querem usufruir das bênçãos, dos benefícios. É muito difícil isso, né? Porque a Bíblia ela é muito clara quanto a isso, né? Se você obedece à palavra de Deus, você terá uma clareza, inclusive para suportar esses momentos, caso eles venham, né? E caso eles aconteçam. Então, ela sempre produz bons frutos. Sétimo lugar, ela é imparcial, ou seja, ela não favorece a si mesma, né? Ela não está pensando em si próprio, no seu próprio engrandecimento, no seu próprio nome. Eu já falei isso com os irmãos aqui, eu tenho muita assim, preocupação e tenho uma certa birra mesmo com personificações, né? O fulano, o beltrano, o pastor cicrano, tal. É o evangelho e a igreja de Cristo, né? Então é imparcial. Nós somos aqui todos membros do mesmo corpo, né? E da mesma forma que o olho tem importância no nosso corpo, o dedo também tem a importância, né? O pé tem importância, o nariz tem importância. Então, no corpo de Cristo é uma unidade que promove o todo. Não tem esse negócio de o pastor X, o pastor Y. Não. Todos nós somos membros do mesmo corpo. Então, a sabedoria dos céus, ela não favorece a si mesma. Eu não fico aqui contando vantagem dos meus feitos, né? Eu não fico aqui falando quantas igrejas eu abri, quantas pessoas eu batizei, porque isso não significa absolutamente nada, né? Deus usa, Paulo disse, olha, algum planta, o outro colhe, o crescimento é de Deus, não é? Pois é. Não existe isso. Exato. Exatamente. Com certeza. Com certeza. O que deu, né? Isaías. Pois é. 120 mil. Exatamente. Eu ia falar exatamente isso, Raul. Na Bíblia mesmo você tem exemplos assim, né? O ministério de Isaías, por exemplo, você não vê assim menções de conversões assim no ministério dele, né? Jonas, como você falou, em 3 dias, né? Então, assim, só que as pessoas levam em consideração o sucesso do ministério pelos números. E o sucesso do ministério não está só nisso, tem outras variantes, outras coisas, né? Então é isso mesmo, né? Então não fica favorecendo a si mesma. Ela sabe que a sabedoria do céu sabe que trabalha para o reino, né? Não para si mesma, não para a exaltação de pessoas ou mesmo de igrejas, né?
Nós somos do reino, nós somos do reino. Somos presbiterianos, amamos a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas sabemos que nós somos pertencentes à Igreja de Cristo. Há irmãos nossos na Igreja Batista, há irmãos nossos na Igreja Assembleia, há irmãos nossos por aí espalhados, congregacional. Ah, pastor, mas são pentecostais. Não, talvez eles estejam enganados com relação, mas são crentes no Senhor, não é? Mesmo aqueles que às vezes estão em seitas, muitas vezes que estão enganados, talvez estejam ali ainda e Deus está preparando o coração para eles saírem dali, né? Saírem do catolicismo, saírem do Testemunho de Jeová, né? De outras religiões, outras seitas. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso para não sermos parciais, né? Nesse juízo a respeito do reino de Deus. E em último lugar, irmãos, ele fala aí sem fingimento, ou seja, sincero, né? Verdadeiro. Então, o sábio de verdade é aquele que é transparente, verdadeiro, sincero. Ele não prega a palavra por motivações duplas, né? Para mandar recados para as pessoas, com segundas intenções. Ele prega a palavra, prega a palavra. E ele faz isso com a consciência de que o que ele está pregando não é uma opinião própria, mas é o que está ali na palavra do Senhor, né? E ele reconhece, inclusive, que é falho e que pode falhar nisso, né? Por isso que nós temos uma tradição da igreja, né? Uma tradição imensa, né? de anos, de teólogos e etc., de documentos históricos, exatamente para não nos deixar enganados, né? Essa semana eu estava ouvindo o pastor Heber Júnior, ele falando exatamente sobre isso, né? Sobre a importância dos credos e das confissões, né? E ele falando sobre o fato de que Deus, como Deus é gracioso, de deixar para nós documentos históricos e uma história, né? Uma história aí para trás, para não ficar aquela coisa, é o pastor Wendel que pensa assim. Não, irmão, não é o pastor Wendel, é uma tradição. Desde Paulo, Agostinho, fulano, tal, Lutero, Martin Bucer, Bullinger, Calvino, é um tanto de gente que pensava assim. Não é só o pastor Wendel que chegou agora e pensa, é uma tradição. Nossos documentos estão aí, nossos símbolos de fé, o catecismo, a confissão, né? Então isso é muito interessante, porque mostra que você tem ali uma verdade, né, que vem sendo pregada ao longo dos anos. Então isso traz para nós humildade, né? Porque não é a sua opinião, a sua verdade, é a verdade da palavra, que outros irmãos também já pregaram, e outros continuam pregando, e outros vão continuar pregando no futuro, e você sabe que ela precisa ser sem fingimento, precisa ser sincera, precisa ser verdadeira. E a gente percebe que pessoas sábias, né, elas não vivem assim, debatendo com os outros só para ter razão, mas na verdade elas tentam, e aí o versículo 8, né, elas usam a sabedoria para promover a paz. Promover a paz. Então elas confrontam o pecado, elas explicam a palavra, elas encorajam, mas elas fazem isso sem humilhar as pessoas, sem ofender as pessoas, sem bajular as pessoas, não é? Ela faz isso de uma maneira sábia, pacificadora, mansa, corrige, porque a Escritura, o objetivo da Escritura é exatamente este, nos corrigir. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para correção, repreensão, educação na justiça, não é? Então, a gente percebe que Tiago aqui está dizendo para esses irmãos, olha, vocês têm dois tipos de professores. De um lado, você tem aqueles que estão ensinando porque eles querem dividir a igreja com as suas doutrinas e competir com os verdadeiros ministros, os verdadeiros mestres da palavra. De outro lado, você tem os verdadeiros mestres, e você vai saber identificá-los pela reação deles. Os primeiros são facciosos, divisionistas, invejosos, ressentidos. Isso aí é coisa demoníaca, é coisa animalesca. Os animais é que fazem isso. Isso aí é terreno, é disputa de poder terreno.
De outro lado, você tem os verdadeiros mestres. Esses estão preocupados com a edificação da igreja. Eles promovem a paz. Então, por isso, o que eles ensinam é puro, é pacífico, indulgente, tratável, cheio de misericórdia e produz bons frutos. É imparcial, não tem fingimento. Então, esse grupo aqui é o grupo que vocês precisam ouvir. Os de cá, cuidado com eles, porque muito embora eles falem bem, muito embora eles tenham acesso, mas eles não demonstram na prática das suas obras a verdadeira conversão que vem do Senhor, né? Então, irmãos, para nós hoje, Igreja do Vale, né, 2026, a principal lição que eu penso que nós precisamos retirar desse texto é exatamente perceber, não é, ao nosso redor, quanto ensino falso, divisionista, de doutrinas facciosas, não é, que nós muitas vezes percebemos. E, por outro lado, orar a Deus e buscar de Deus orientação para que o Senhor continue nos mantendo e nos dando professores, mestres, pregadores da palavra, futuros pastores, que tenham esta sabedoria do alto e não a sabedoria terrena. Parece que não, mas às vezes surge de vez em quando num seminário candidatos assim que você olha e fala, esse camarada vai dar ruim, né? Porque você percebe espírito divisionista, facção, inveja. O camarada chega no seminário já com a ideia de que não quer pastorear a igreja pequena, não é? Se ele é convidado para falar, se tiver grupo pequeno, ele não anima. Se for longe, ele não vai. Acontece, tem essas coisas, né? Então você fala, bom, esse aí, se como seminarista ele já está assim, imagina quando vir a ser pastor, né? Ou o camarada é arrogante, na sala de aula acha que sabe mais do que todo mundo, não aceita opiniões diferentes da dele, aí você já fica esperto ali, né? Porque o caráter, meus irmãos, ele só muda pela conversão do coração. Não é o seminário que muda o caráter, não é a igreja que muda o caráter, é o Espírito Santo. Às vezes o indivíduo ele pode frequentar a igreja o tempo que for, ele pode fazer o seminário, o melhor seminário que ele for fazer. Se o Espírito Santo não mudar o coração, ele vai continuar do mesmo jeito, com o mesmo pecado, a mesma coisa, né? Então, por isso nós temos que orar para que Deus nos dê pastores segundo o coração dele, né? Pessoas que sejam verdadeiramente sábias e que não promovam divisões, que não promovam conflitos, que não sejam divisionistas. Triste ver, às vezes, pastores que chegam em igrejas, dividem as igrejas, né? Sai um grupo para cá, outro grupo para lá. Essa semana eu precisei pegar um Uber e foi engraçado, foi curioso, porque o motorista era um pastor congregacional. E aí ele não estava na ativa, não, ele estava de licença e tal, e ele contando, né, me contou um pouco da história dele. E aí ele contou um caso desse, que ele foi para uma igreja e que, na verdade, ele foi chamado e tal, e o pastor, muito simpático, né, aquele negócio todo, e ele chegou na igreja no dia lá da apresentação dele, né, tinha ali, ele falou que tinha umas 100, 110 pessoas mais ou menos. E aí marcou, né, a posse dele para o domingo seguinte e tal, e todo animado. Aí diz ele, quando chega na igreja, devia ter no máximo umas 30 pessoas. Ele falou, ai, cadê o resto? Aí o moço, o pastor anterior, já tinha carregado. Ele já tinha combinado com alguns membros para montar uma igreja, abrir uma outra igreja, ó, para você ver. Então, assim, isso acontece, né? Isso acontece, inclusive na IPB. Então, eu penso que é disso que o Tiago está falando, né? Pessoas que têm esse espírito divisionista, facção, de partidos, de levar vantagem nas coisas, né? De achar que ela está sempre certa, né? De que o outro nunca tem razão, ela é sempre vítima de tudo, né? Sempre
A culpa é do outro, a culpa é do outro. Nunca é minha culpa, né? Nunca eu olho para mim. Então isso demonstra esse espírito faccioso, né? Essa inveja amargurada, desejar ser o que eu não sou. Aí eu persigo aquela pessoa que tem o que eu gostaria de ter, só pelo fato de que ela tem e eu não tenho, né? Eu não gosto de você. Por quê, rapaz? Porque você tem cabelo e eu sou careca, né? Tem gente que é assim, que não gosta do outro porque o outro tem um cabelo bonito e ele não tem o cabelo que o outro tem. Isso é ressentimento, né? E isso acontece na igreja, isso acontece no ministério também. Como eu disse, Deus dá habilidade para uns que não dá para outros. E aí eu fico com raiva daquele que não tem a habilidade que eu gostaria de ter e não tem, porque Deus não deu, né? Então, irmãos, que Deus nos livre, né, desse espírito faccioso, dessa sabedoria terrena, né, animal, demoníaca, divisionista, né, de sentimentos facciosos. Que Deus nos livre disso, que sejamos sempre pacificadores, sempre promotores da paz, né, visando sempre a edificação do povo de Deus, sempre com um coração puro, indulgente, misericordioso, sempre obediente ao Senhor, não é? Porque nesta simplicidade do Evangelho, Cristo atua e Cristo faz crescer a sua igreja. Nós não precisamos de nada mais além do que somente a palavra de Cristo atuando nos corações e transformando os corações, né? Que Deus nos dê a graça de sermos simples, de sermos sempre tratáveis, né? Pessoas ensináveis, dependentes dele, para que assim a gente cresça com a verdadeira nutrição, né, que vem da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe.